depois de dar essa circulada aí pela cidade, eu gostaria de mostrar para você o seguinte: ter um bom preço, uma boa divulgação, não é o suficiente para fazer o seu cliente comprar o seu produto. Quando a gente está ali na rua, andando em frente às lojas, em frente às vitrines, às vezes acontece de você ter feito uma grande divulgação, eu vou até perto da sua loja, mas aí eu vejo a loja do concorrente e acabo comprando do concorrente. Resultado, você gastou milhares de dinheiro em divulgação, eu passei em frente à sua loja e vi do seu concorrente que me atraiu muito mais. Então, é importante você saber que 85% das decisões de compra são tomadas lá no ponto de venda, lá em frente à sua loja. É lá que o cliente decide se ele vai comprar ou se ele não vai comprar, ou ainda mais, se ele vai comprar do seu concorrente. Então, se você quer aprender algumas dicas de como você pode aplicar estratégias dentro do seu ponto de vendas para fazer o seu cliente comprar de você, para fazer o seu cliente comprar o seu produto, eu te convido então a assistir essa videoaula. Eu sou Everson Costa, especialista em fidelização de clientes e tenho ajudado centenas de clientes a implantar diversas estratégias para atrair, conquistar e fidelizar o cliente. Quando o seu consumidor está dentro do seu ponto de venda, é o momento ideal para você utilizar todas as suas estratégias para poder atrair, conquistar e fazer com que esse cliente compre o seu produto. Como que você vai fazer isso? Utilizando o marketing sensorial. Ou seja, você vai utilizar estratégias utilizando a visão do cliente, que é responsável por 83% da percepção do cliente. Tudo que o cliente percebe, 83% é devido à visão dele. Então, se você conseguir trabalhar bem os atributos visuais dentro da sua loja, você tem que trabalhar logo, cores, iluminação e uma série de outros recursos visuais para poder tornar aquele ambiente mais cativante para o seu cliente. Tá? Dentro da parte da percepção da visão, existe ainda as cores que você está utilizando. Existem as cores como vermelho, que são cores mais quentes, cores azuis, que geralmente dá mais confiança. Então, vale a pena você pesquisar sobre o significado das cores, porque as cores realmente trazem uma diferença muito grande. Geralmente as cores amarelo, ela puxa um pouco para o sentido da fome. Então, eu te convido a pesquisar um pouco mais, depois talvez eu faça algum vídeo explicando sobre o significado das cores para você entender um pouco mais. Tá? Mas o que você tem que ter em mente é, você precisa atingir o cliente utilizando esses 5 sentidos. A audição você pode usar dentro da sua loja, por exemplo, algumas músicas para poder chamar a atenção do seu cliente e colocar ele no ritmo que você está querendo. Por exemplo, uma loja que utiliza uma música muito agitada, uma música eletrônica, ela tende a atrair os jovens com aquele espírito ali. Mas ao mesmo tempo ela tende a espantar talvez idosos que já vai saber que aquela loja não é para ele. Então, você precisa identificar quem é o seu público-alvo. Então, lembra da aula passada? Se você não assistiu a videoaula anterior, eu te convido, volta lá e assiste a videoaula anterior, onde eu falo do público-alvo. Porque é importante você entender quem que é o seu público-alvo. Porque não basta você colocar qualquer música no seu ponto de venda, se aquela música que você colocou não vai de encontro com o seu público-alvo. Tá ok? Depois você precisa pensar na estratégia relacionada ao olfato. Não sei se você já percebeu, existem algumas lojas, principalmente as lojas de perfume, elas sempre têm uma fragrância muito forte na porta. Não sei se você sabe, nas lojas, nas praças de alimentação do shopping, aquele cheiro de bacon que você costuma sentir, na maioria das vezes não é um bacon natural. Existe um spray, um aerosol, que eles espirram com o cheiro de bacon e faz você sentir aquilo ali. Ou seja, eles estão utilizando desses 5 sentidos para poder atrair você. Além de toda a propaganda que existe lá, de toda a parte da música, eles estão utilizando o seu sentido do olfato, para você sentir e ter um pouco mais de fome. Ok? Depois do olfato, então vem o tato, ou seja, o seu cliente viu a sua loja, identificou a iluminação, as cores, por algum motivo ele se sentiu atraído por aquilo ali, sentiu algum cheiro agradável dentro da sua loja, ele vai querer então pegar o seu produto. É muito importante que o seu produto esteja em um local fácil para ele poder pegar. Tá? O tato ele é responsável por cerca de 1,5% da percepção que o cliente tem ali. Só que quando o cliente pega, a sensação que ele tem aumenta grandemente a possibilidade dele comprar um produto. Então é muito importante que o seu cliente pegue no seu produto. Tá? Se ele não conseguir pegar, a possibilidade dele comprar fica bem menor. Por último, temos o paladar. É muito importante que o seu cliente, dentro da sua loja, ele possa degustar alguma coisa. Além disso, se a sua loja, por exemplo, não é uma loja no setor de alimentação, você pode colocar dentro da sua loja um cafezinho, um pãozinho, um biscoito, alguma coisa para o seu cliente. Sabe por quê? Dentro do supermercado, geralmente, pesquisas mostram que quando o cliente está com fome dentro do supermercado, ele tende a comprar mais.
Então ele está com fome, ele vê aquelas coisas gostosas de comer, então ele compra. Mas se ele está dentro de uma loja de roupa, se ele está dentro do shopping, se ele está dentro de algum lugar que não tem nada para ele comer, a fome, em vez de ajudar ele a comprar, vai atrapalhar, porque a fome vai tomar conta dele e vai fazer com que a percepção desses sentidos diminua. E aí acaba que ele não vai conseguir concentrar nas estratégias que você elaborou e não vai conseguir comprar o seu produto. Tá? Então, se você tiver lá um cafezinho, um pãozinho, um salgadinho para poder dar para o seu cliente, você vai conseguir envolver ainda mais o seu cliente, vai conseguir eliminar essa fome dele ali e ele vai estar mais perceptível para as estratégias que você vai criar para esse cliente. E aí, sempre pensando no seguinte, esses 5 sentidos que você vai usar para poder atrair o seu cliente, vai vir de encontro, então, ao cérebro do seu cliente. E o cérebro de todas as pessoas é basicamente dividido em 3 partes. A primeira parte que é chamada de neocórtex, que é o sistema responsável pela parte racional. É onde o cliente vai ver a sua propaganda, vai ouvir, vai sentir, vai pegar, e aí ele vai raciocinar sobre aquilo que ele está vendo. Ele vai pensar se o preço está bom, se é algo que ele realmente necessita de comprar ou não. Aí a gente tem o sistema límbico. Ele é o principal que você deve atingir, porque ele é responsável pelas emoções do cliente. É ele que é afetado quando a gente vê uma marca muito bacana, quando você vai no supermercado e vê uma cerveja de uma marca bonita e tende a comprar, ou quando você vê um vinho, uma caixa bacana, ou quando você vê qualquer outro produto que destaca dos demais. Então você é afetado pelas marcas, pelo status, pela embalagem. Então quando isso acontece, essa propaganda está atingindo exatamente o sistema límbico, essa parte do nosso cérebro que é muito importante ser atingida no momento da compra. E por último, temos o sistema reptiliano, que é o sistema que é responsável pela sobrevivência. Ou seja, o seu cliente ele vai ver o seu produto, ele vai raciocinar se o preço é bom ou não, se você realmente tem necessidade ou não de comprar, e também ele vai se sentir emocionado, ele vai gostar do seu produto. Você já reparou quando às vezes a gente vai em algum estabelecimento para poder comprar alguma coisa, você pede, eu quero aquele produto, aquele sabonete gostoso, aquele sabonete cheiroso. Então você está sendo atraído pelo olfato e pela emoção que você sentiu naquele sabonete. Você, nesse momento, você não está perguntando aquele sabonete mais barato. Tá? Existem alguns momentos que o preço ele vai fazer diferença, mas se você conseguir atingir o cliente com a parte emocional dentro do seu ponto de venda, vai ser muito mais eficiente. Então, se o seu sistema, se o seu cérebro for atingido pela parte emocional e o sistema reptiliano ele dizer que não tem perigo você comprar aquilo ali, porque ele é responsável pela parte da sobrevivência, então provavelmente você vai conseguir conquistar esse cliente. Então, lembre-se, na hora de você traçar as estratégias, visão, audição, olfato, tato e paladar, quando você utilizar tudo isso dentro da sua loja de forma muito bem feita, tente atingir a parte emocional do cliente, porque se você envolvê-lo emocionalmente, você então vai conseguir fazer com que esse cliente compre do seu produto e não do seu concorrente. Além disso, existem algumas outras estratégias que você pode estar utilizando dentro do seu ponto de venda, como a disposição da loja. Eu separei algumas dicas rápidas aqui que vai te ajudar a como melhorar a estratégia dentro do seu ponto de venda. Por exemplo, é muito importante, quando você for criar o seu estabelecimento, imagine que esse é um desenho de um estabelecimento qualquer, que o cliente possa entrar dentro da sua loja e circular dentro da sua loja, de maneira que, se for possível, se tiver um produto principal a ser comprado, que esse produto fique lá no final da loja. Por quê? Assim você estimula os seus clientes a entrar, percorrer os seus corredores e chegar até o final. Porque se ele vem para comprar um produto que está aqui no final, tem a possibilidade de, no decorrer, ele conseguir ser atingido pela sua estratégia e comprar algum outro produto. E aí, dentro do seu ponto de venda, é muito importante que a sinalização seja padronizada, que não tenha barreiras para o seu cliente circular. Ele precisa circular de maneira muito fácil dentro da sua loja. E também, se possível, é importante que o caixa esteja no momento de saída, ou seja, ele só consegue ir no caixa depois de circular dentro da sua loja. Tá ok? Por exemplo, se você for pensar no supermercado, o cliente vai lá para comprar um pão ou vai para comprar carne, essas coisas normalmente ficam lá no fundo. Você já parou para pensar se isso é por acaso ou se tem alguma estratégia? Tem uma estratégia por trás disso, é para fazer o cliente percorrer toda a loja até chegar lá na padaria, até chegar lá no açougue ou até no produto que ele quer. Tá? Assim você faz o cliente circular. E geralmente a saída tem um ponto diferente, porque aí força o cliente passar por uma outra parte dentro do seu estabelecimento. Além disso, perto da saída é importante você colocar alguns outros produtos que vai chamar a atenção do seu cliente. Tá? Além disso, você tem que pensar o seguinte: quando o seu cliente está dentro da sua loja, ele consegue enxergar
algumas áreas mais fácil do que outras na sua prateleira. Então, normalmente, a altura entre meio metro a 1,60 m da sua prateleira é a parte mais visualizada do seu produto. Então, é importante, quando você for colocar os seus produtos na sua prateleira, que os produtos que são líderes de vendas, ou que tem maior giro, ou que vendem mais, que eles estejam nessa parte da prateleira. E aí você, obviamente, tem produtos que são mais baratos e que talvez não te dão uma margem muito boa de lucratividade. Então você coloca esses produtos geralmente aqui embaixo. Então, se o cliente quiser comprar ele pode até comprar, mas ele vai ver aqui em cima o líder de vendas, e aí ele vai ser atingido com toda essa estratégia aqui para poder levar a emoção do cliente, e ele vai poder decidir e comparar com o produto mais barato para ver qual que ele vai comprar. Nem sempre o cliente vai comprar por preço. Na grande maioria das vezes, os clientes compram realmente pela emoção. É muito importante você trabalhar isso bem. Lembra da aula anterior, onde eu falei que a maioria dos clientes tem um sonho e tem uma dor? Ou seja, quando os clientes vão comprar alguma coisa, eles têm um sonho. Eles querem ter um status, eles querem ter um conforto, eles querem ter uma qualidade de vida. Quando eles compram um sabonete, eles querem um sabonete que vai causar uma sensação boa, um desodorante com um bom cheiro. Então, na maioria das vezes, eles querem se satisfazer com algum tipo de produto. Então, essas estratégias que você vai fazer dentro do seu ponto de venda tem que realmente remeter essa satisfação, atingir essa parte da emoção do cliente, porque assim você vai cativar ele melhor. E, muito importante, dentro do ponto de venda, as suas mensagens elas têm que ser bem diretas. É diferente de uma campanha publicitária onde você dá para trabalhar uma série de palavras, uma série de frases. Dentro do seu ponto de venda, é importante que a sua mensagem seja curta e direta, porque assim você vai atingir o seu consumidor de forma mais objetiva. Então essas são as dicas que eu queria dar para você sobre merchandising no ponto de venda. Se você gostou desse vídeo, clica ali para curtir, compartilhe com seus amigos. Se ficou alguma dúvida ou algum elogio, deixe o seu comentário aí abaixo. É muito importante, eu que estou fazendo esse vídeo aqui, ver o seu comentário, ver a sua opinião, responder uma dúvida que você tem. Tá certo? E se você quer assistir outros vídeos, acesse o meu site eversoncosta.com.br. Lá tem uma série de outros vídeos e dicas para te ajudar a como atrair, conquistar e fidelizar os seus clientes. Tá ok? Até o próximo vídeo.